bem, pessoal? Bem-vindos de volta. A gente vai entrar na discussão de estequiometria e aqui basicamente a gente vai começar a utilizar equações balanceadas corretamente, naturalmente, para efetuar cálculos, para trabalhar quantitativamente nos problemas químicos, certo? Eu coloquei aqui que através de uma reação química balanceada corretamente é possível planejar experimentos quantitativos, de modo a prever a quantidade de um dado produto, por exemplo. Os coeficientes estequiométricos permitem essa correlação entre as espécies envolvidas numa reação química. E o mais importante é a gente perceber que essa correlação vai ser feita através da quantidade em mol. Eu coloquei aqui que o caso Celobar vai ser explorado de maneira emblemática nessa parte, inclusive exemplificado quando a gente estiver tratando o reagente limitante, que vem logo em breve. Então, a equação que representa o processo de síntese do princípio ativo do Celobar, que vem a ser o sulfato de bário, esse caso vai ser cada vez mais discutido aqui, a gente vai usar umas referências para isso. Eu coloquei aqui a obtenção através da reação entre o carbonato de bário com ácido sulfúrico, fornecendo sulfato de bário e eventualmente ácido carbônico. Aqui você poderia representar CO2 e água por H2CO3. Só que essa é uma espécie instável e a gente eventualmente já escreve na equação química a decomposição do ácido carbônico em gás carbônico e água. Você vai ver que os coeficientes estequiométricos da equação eles já se encontram devidamente balanceados, sendo iguais a 1. Então, nesse caso, a gente tem uma situação bem simples e vai verificar que todos os coeficientes são iguais a 1. Bom, então vamos trabalhar. O que a gente vai fazer é descrever a equação química de um problema e, a seguir, verificar quais são os dados disponíveis para a questão que é proposta em termos quantitativos. Então vamos ao primeiro exemplo em questão. A gente tem aqui um problema envolvendo o cimento Portland, dizendo que é uma mistura de óxidos de cálcio, alumínio e silício. A matéria-prima para o óxido de cálcio é o carbonato de cálcio, que tem ocorrência natural no calcário. O carbonato de cálcio pode ser aquecido para provocar a decomposição, produzindo dióxido de carbono, que é retirado para deixar apenas o óxido de cálcio. Se você precisa reproduzir uma amostra de óxido de cálcio de massa 1,5 10 ao quadrado gramas, quantos gramas de carbonato de cálcio devem ser usados na reação, supondo uma conversão completa. Então, o que eu tenho que perceber do problema químico? Você tem aqui um contexto. Então, onde é que a informação começa a ficar associada com a equação química? Aqui, o carbonato de cálcio pode ser aquecido para provocar a decomposição, gerando dióxido de carbono, que vai ser retirado, e óxido de cálcio. Então eu vou escrever isso. Se a gente for para essa equação, a gente vai ter o seguinte: o carbonato de cálcio sofrendo decomposição por aquecimento, então decomposição térmica, produzindo o óxido de cálcio e dióxido de carbono. Certo? Você agora verifique essa equação química com relação ao seu balanceamento. Bem, você verificou que esses coeficientes aqui, se eu mantiver todos igual à unidade, nós temos a equação perfeitamente balanceada. Então, eu vou para a resolução. O que eu tenho aqui? Eu preciso descobrir a massa em gramas de carbonato de cálcio que eu tenho que aquecer para que ela se decomponha produzindo essa quantidade aqui de óxido de cálcio. Quanto que eu preciso de aquecer desse carbonato para produzir essa massa de óxido de cálcio? Eu vou começar com a minha informação numérica do problema. A única informação que eu tenho por enquanto é 1,5 10 ao quadrado gramas de carbonato, ou melhor, de óxido de cálcio. Certo? Você sabe que essa relação aqui entre as substâncias numa equação química não vai ser dada diretamente pela massa, e sim pela relação molar. E essa relação molar ela vem baseada nesses coeficientes estequiométricos da equação química balanceada. Então,
uma boa ideia aqui é a gente, a partir da massa, transformar essa quantidade em mol e aí sim relacioná-la em mol com a outra substância. Então, como que fica a relação ou a passagem, né, massa-mol para qualquer substância? Bom, isso é feito através da massa molar, que é o fator de conversão que está aparecendo aqui, massa molar do óxido de cálcio. Você vai procurar os valores na tabela periódica e vai ver que para cada mol de óxido de cálcio eu tenho aproximadamente 56 gramas. Eu tenho 40 para a massa do cálcio, 16 para o oxigênio, 56 gramas por mol é a massa molar. Nesse caso, as unidades em gramas de óxido de cálcio já podem ser canceladas. Eu tenho nesse momento o meu valor em mol de óxido de cálcio, então agora eu vou utilizar a equação química para relacionar essas substâncias. Eu tenho que, para cada mol de óxido de cálcio produzido, eu preciso de 1 mol de carbonato de cálcio sofrendo a decomposição, certo? Então, já fiz a relação em mol das duas substâncias usando a equação química. Você vai ver que essa segunda passagem aqui de unidades de mol de óxido de cálcio, ela pode ser cancelada também. Eu estou em mol de carbonato de cálcio, eu quero saber a massa de carbonato de cálcio. Se eu tenho mol, eu tenho massa e vice-versa, isso é feito pela massa molar da substância, e para isso eu procuro pelas massas dos elementos envolvidos no carbonato de cálcio, são cálcio, carbono e oxigênio, e eu sei que para cada mol de carbonato de cálcio eu tenho aproximadamente 100 gramas dessa substância. Com isso, eu fiz minha última conversão mol a massa de carbonato, a unidade em mol desaparece, e minha unidade de saída fica sendo a massa em gramas, nesse termo aqui. Agora basta fazer a conta. De acordo com meus cálculos, então esse resultado aqui fornece um valor de 267,9 gramas do carbonato de cálcio. Aqui eu já considerei o arredondamento. Ok? Então a gente viu que para obter uma certa massa de produto a partir de um reagente, eu relacionei essas substâncias pela equação química balanceada, pelos seus coeficientes estequiométricos, e foi necessário aqui executar uma vez a passagem mol a massa, ou massa-mol, melhor dizendo, e mol a massa nesse último caso. Então, eu usei as massas molares das duas substâncias. Nesse segundo caso aqui, a massa molar envolvida foi do KCO3. Ok? Então, como que fica a leitura dessa resposta do ponto de vista de a interpretação do problema? Eu preciso aquecer e decompor 267,9 gramas de carbonato de cálcio para que ele produza 150 gramas de óxido de cálcio. Nosso próximo exemplo está descrito como o hidróxido de lítio sólido é usado em veículos espaciais para remoção de dióxido de carbono exalado. A reação forma carbonato do metal e água. Qual a massa do dióxido de carbono pode ser absorvida por 1 grama de hidróxido de lítio? Então vamos dar uma olhada no que isso significa. Eu coloquei aqui a equação prevista. Então eu tenho o hidróxido de lítio reagindo com o CO2 exalado pela tripulação e sendo formado o carbonato de lítio mais água, de acordo com as informações. Quando eu vejo aqui a necessidade do balanceamento, eu percebo que agora eu não tenho já a equação previamente balanceada. Então, minha ideia, vendo esse 2 aqui da fórmula do carbonato no subíndice 2 do lítio, é eu começar justamente por aí e balancear com esse coeficiente aqui no hidróxido. Automaticamente eu já balancei o lítio aqui dos dois lados. Parece que fazendo somente isso,
a gente já fica com todos os coeficientes ok com relação às unidades, exceto esse. Então, nosso problema caminha para a seguinte interpretação. Quanto é absorvido de CO2, que massa em gramas é absorvida de CO2 por uma quantidade aqui de 1 grama de hidróxido de lítio, ou para cada grama desse hidróxido de lítio, certo? Então, essas duas substâncias estão sendo associadas em nosso problema quantitativo. Já temos a equação química balanceada, então vamos para a resolução. Então vocês vão perceber que eu vou começar pela única informação numérica do meu problema, que é 1 grama de hidróxido de lítio. Como eu já sei que eu não vou conseguir associar essas duas substâncias em massa, uma boa ideia é transformar essa quantidade em mol. Então, para isso, eu estou usando na primeira passagem aqui a massa molar dessa substância. E, checando na tabela periódica, eu percebo que para cada mol de hidróxido de lítio, eu tenho 23,9 ou 24 gramas de hidróxido de lítio, certo? Então aqui as unidades da massa em gramas de hidróxido já podem ser canceladas. Eu estou em mol de hidróxido de lítio. Agora eu vou associar as duas substâncias através das razões molares, utilizando nessa passagem aqui a equação química balanceada. Vou colocar aqui que está balanceada, né? Então, pela equação química, eu vou relacionar mol de hidróxido de lítio com mol de CO2, que é quem eu estou procurando aí, né? Quanto de CO2 é absorvido por grama de lítio, por 1 grama de hidróxido de lítio, perdão. Então eu tenho, pela equação química balanceada, agora eu peço a atenção de vocês, para cada 1 mol de CO2 consumido ou absorvido, né, eu tenho 2 mols de hidróxido de lítio necessários. Então a relação molar é 2:1 hidróxido de lítio, CO2. Então isso foi utilizado aqui, essa passagem dependeu da equação química balanceada. Quando você vai para as unidades, você cancela aqui mol de hidróxido de lítio e nós estamos em mol de CO2, mas eu quero a massa de CO2. Então, para essa última passagem, se eu tenho mol, eu tenho massa, eu vou lançar a mão, provavelmente, da massa molar do CO2. E quando você verifica esses valores, você chega aqui para cada mol de CO2, você tem aproximadamente 44 gramas de CO2. Nessa última passagem, a gente pode cancelar as unidades em mol de CO2 e eu percebo que a minha unidade de saída ela está sendo dada em gramas de CO2, que é exatamente o que a gente estava procurando. Agora basta fazer o cálculo. De acordo com as minhas contas, a gente tem aqui a massa de CO2 valendo 0,92 gramas dessa substância. Então, qual que é a minha leitura, minha interpretação final? É que para cada grama de hidróxido de lítio no sistema, eu tenho 0,92 gramas de CO2 absorvido. A essa altura você já leu o artigo sobre o caso Celobar. Então, eu estou colocando aqui que o Celobar é um agente de contraste para exame de diagnóstico por imagem na região abdominal e consiste em uma suspensão de sulfato de bário, que pode ser preparada pela reação entre o carbonato de bário e ácido sulfúrico, conforme a equação que você vai escrever. Calcule quantos gramas de sulfato de bário podem ser obtidos a partir de 267 gramas do sal de partida. Então preste atenção, relacione corretamente as substâncias e resolva esse problema. A gente confere ao vivo. Muito obrigado pela presença, pela audiência e até a próxima.